Oi, Ju. Oi, Oi, Beca. Beca. Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. Oi, Vamos lá. Oi, pessoal, tudo pessoal, tudo bem? bem? O áudio O áudio melhorou? melhorou? Dá um joinha Dá aí um pra joinha gente aí se pra vocês gente se vocês estão estão nos nos ouvindo, por ouvindo, por favor. favor. Vamos ver. A A internet tem internet dessas, tem né? dessas, né? Sim. Ah, acho que agora o Ah, acho que pessoal tá agora o pessoal tá ouvindo. ouvindo. Tem uns Tem uns joinhas ali, ó, joinhas ali, ó, subindo. subindo. Aproveitem para mandar uns Aproveitem para mandar uns corações pra corações pra gente, gente, para acompanhar a para nossa live. acompanhar a Quer nossa falar um live. Quer pouquinho falar um aí, pouquinho aí, Beca? Beca? Bom, é isso. Vamos fazer esse teste de áudio, aproveitar que a gente tem esse um minutinho ainda. Se tiver tudo ok, que como eu vou falar bastante, é importante que vocês estejam ouvindo bem. Para quem não Para quem não ouviu e para quem ouviu não e para estava quem não estava ainda, ainda, que agora que a gente está aumentando a aumentando a audiência, audiência, eu vou eu dizer de vou dizer novo de quem é a novo quem é Rebeca a Rebeca Caldas, Caldas, que é a nossa que é a nossa analista de analista de marketing marketing digital, né? A gente digital, não né? A pode gente não esquecer pode esquecer disso. disso. Atuando nessa Atuando área há nessa mais de área há 10 mais de 10 anos. anos. Ela estudou Ela estudou marketing na marketing na Universidade de Universidade em Anguera, Anguera, fez cursos de cursos de especialização em especialização em Google e Google e Facebook. Facebook. Facebook, gente, desculpa. Possui mais de Possui 100 mais de 100 certificados em certificados em ferramentas de ferramentas de Google Google e de e de Facebook Facebook Blueprint. Blueprint. E também é E também é professora de de plataformas plataformas ads ads de de Google Google Go-to-Marketing, Go-to-Marketing, School, School, e ela e ela pode pode aí dar mais referências referências para para nós. nós. Bom, acho que é isso. Acho que agora deu para. Algumas pessoas falaram que está com eco, mas que já conseguem ouvir melhor, então acho que a gente consegue seguir daqui. Talvez esteja com eco, porque como as duas estão, se o nosso áudio estiver muito alto, uma está fazendo eco na outra. Então, a gente pode desligar daqui a pouco e fazer mais um teste. Mas Mas eu já vou sair, sair, você vai continuar na live, então só vim para te apresentar e e agradecer ao pessoal por acompanhar a live. Tá bom, então. Obrigada, Boa live. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, pessoal, me dá um ok se vocês estiverem escutando melhor, sim, agora sim a Ju, porque talvez seja porque as duas estavam com áudio alto. Bom, tô vendo que uma pessoa falou que tá ok, pronto, é isso. Se por acaso ficar ruim de novo, vocês podem falar que a gente procura uma outra solução, tá bom? Bom, eu vou falar sobre a importância do Google, né? Nesses momentos, a gente sabe que tudo está sendo online, né? A gente está no momento que o mundo inteiro está apostando suas fichas no mercado online para poder funcionar bem. Então, mais do que nunca, o Google está sendo a ferramenta mais acessada dos últimos tempos. A gente tem uma série de coisas que podem ser rastreadas pelo Google, e essa série de coisas são chamadas de presença digital. Bom, ter um site, ter uma rede social, fazer parte de um blog, aparecer numa matéria. Qualquer pessoa conhecida que a gente procure, né, que a gente faça uma pesquisa, a gente consegue achar alguma informação sobre ela lá. Isso é presença digital, é estar online. E o Google, ele é a maior vitrine da presença digital. Então, se a gente for pensar em empresas, né, em negócios, a gente não consegue pensar hoje em dia em como um negócio pode prosperar sem ter o Google como seu parceiro. Bom, pensando nisso, acho que é importante a gente fixar a presença digital como sendo a base de qualquer marketing digital hoje. Então, não adianta ter presença digital que não seja efetiva, ou seja, não adianta ter um site que esteja
desatualizada, uma rede social que não seja atualizada, mas também não existe nenhuma outra forma que não seja estando o tempo todo online. O que isso quer dizer? A gente precisa de ferramentas que nos deem essa visibilidade dentro do Google. Bom, mas só isso não basta, né? A gente sabe que hoje todo mundo tem um site, todas as pessoas têm rede social, todas as empresas têm rede social. Quando a gente está falando, né, de turismo, a gente sabe que o turismo é muito forte no mundo online. Então, a disputa é imensa, é muito grande. Então, para além de estar no Google, é preciso se destacar no Google. Então, o primeiro passo é ter a presença digital, né? A gente precisa de site, redes sociais, precisa estar online o tempo todo, precisa fazer atualizações em blog, precisa fazer parte, né, do trade de turismo de forma a estar nos jornais, né, nas principais notícias. Mas, para além disso, tem que ser relevante. Bom, então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem um grupo, se você tem uma empresa que está voltada para turismo de negócios, então você precisa ter uma presença forte digital no turismo de negócios. Se é para o turismo, por exemplo, para estudantes, precisa ser forte para o turismo para estudantes. Se é para lazer, tem que ser forte para o turismo para lazer e assim por diante. Como é que o Google ele traqueia isso? Ele traqueia da forma como você aparece. Então, por exemplo, quem tem um blog e quer falar com pessoas que são interessadas no turismo de lazer, precisa estar o tempo todo fazendo atualizações nesse blog, desse turismo de lazer. Isso é presença digital, é estar sempre atualizado e sempre facilmente encontrado no Google. Bom, dito isso, né, que eu acho que é uma coisa simples, todo mundo sabe, todos que estão aqui assistindo, eles já têm, né, algum nível de conhecimento digital, senão não estariam assistindo uma live no Instagram, né, que foi comunicada pelo Instagram, que foi comunicada por e-mail, que foi comunicada nas redes sociais. Então, todo mundo já sabe a importância disso. Se isso não fosse importante, não estaríamos todos aqui, né? Então, pensando nisso, a importância de estar sempre se comunicando com as pessoas certas através dessa presença digital. A ABAV e a Biesp convidaram todos vocês para estar aqui hoje através de uma série de canais, e todos esses canais eles podem ser acessados a partir do Google, certo? Se você tem uma rede social, se a sua empresa tem uma rede social, quando você coloca o nome dessa empresa, ela aparece no Google. Só que o que acontece? Só colocar o nome da empresa não adianta, porque a pessoa já teria que ter um conhecimento prévio sobre a sua função. Então, o que a gente precisa fazer é se antecipar a esse passo. Uma pessoa que quer fazer, por exemplo, uma viagem, né, por lazer ou por negócios, ela não vai pesquisar necessariamente por uma agência que já está estabelecida. De repente, ela vai fazer uma pesquisa no Google que é viagem a trabalho para Salvador, ou como comprar passagens para os meus funcionários para um estado tal. Então, a gente tem que ter a resposta antes do conhecimento prévio. Não necessariamente a pessoa já vai falar, bom, não, tem aquela agência de viagem que faz esse tipo de serviço. Não, a gente tem que se antecipar a isso, e é se antecipando a isso que o Google é o seu melhor amigo. Então, se uma pessoa faz uma pesquisa que é como comprar passagens para os meus funcionários para uma viagem de negócios, a presença digital ela tem que estar lá para poder oferecer esse serviço. Então, se ele faz uma pesquisa, tem que aparecer na agência de turismo tal. Esse é o objetivo principal do Google, é oferecer a resposta às perguntas que estão sendo colocadas. Então, existem muitas maneiras, né, dessa resposta ser dada. Hoje em dia, o Google ele trabalha com duas ferramentas principais para essa resposta. A primeira é a ferramenta paga, né, que é o Google Ads, onde você faz campanhas para que você possa aparecer nos primeiros resultados. Os 3 primeiros resultados, eles são separados para as pessoas que estão fazendo campanhas. E a segunda é através do Google Meu Negócio, que é uma ferramenta gratuita. Eu vou falar um pouquinho sobre as duas aqui, porque eu acho que as duas elas precisam ser trabalhadas em conjunto, certo? Claro, é óbvio, o Google ele é uma empresa e ele visa
a lucratividade. Então, ele sempre vai dar preferência para quem está pagando e para quem está pagando mais. Porém, é importante você ter as duas ferramentas em conjunto, porque com isso você consegue baratear a sua presença digital e torná-la cada vez mais relevante dentro do Google. O que isso quer dizer? Se eu faço uma pesquisa sobre uma agência de viagem, eu provavelmente vou escolher a resposta que vier mais rápida. Então, provavelmente vão ser os primeiros resultados que vão, de fato, se tornar a minha compra. Então, é muito importante entender a diferença de estar entre os primeiros resultados e estar nos resultados abaixo. Existe uma pesquisa que diz que 97% das compras são feitas pelos 3 primeiros resultados. O que isso significa? Que, basicamente, quem aparece primeiro é quem consegue vender seu peixe. Esse é a principal lição que o Google dá para a gente. Então, como aparecer primeiro, né? Então, eu vou falar um pouco sobre essas duas ferramentas. A primeira, que é o Google Ads, é onde você pode fazer as suas campanhas para aparecer nos 3 primeiros resultados. Ela é feita, qualquer pessoa pode fazer campanha, certo? Através dela. É uma ferramenta intuitiva. Ela tem tudo pronto para que você consiga colocar a sua campanha no ar. Então, qualquer pessoa pode acessar, precisa apenas ter um e-mail do Google e não tem nada mais que seja necessário para isso. Claro, a partir da montagem da campanha, você vai precisar de outras ferramentas, como ter um bom texto, como saber qual o lance que você coloca, o que a gente vai fazer com isso, né? No sentido de para quem a gente vai comunicar, a gente vai pensar na persona, a gente precisa pensar no público-alvo, mas de modo geral é uma ferramenta muito intuitiva. Se você entrar e quiser fazer um overview, é muito simples, é colocar ads.google.com e você consegue já acessar, tá? A única coisa necessária realmente é ter um e-mail. Bom, essa ferramenta, como ela é paga, né? É preciso fazer otimizações para que ela apareça para as pessoas certas, para que você não gaste dinheiro à toa. Então, esses 3 primeiros resultados que aparecem, eles têm que aparecer para as pessoas que são, de fato, interessadas no seu negócio. Então, se eu faço uma pesquisa que é viagem em família para Cancún, só deve aparecer a sua agência se a sua agência ela tiver realmente fornecimento de viagem, realmente um fornecimento de viagem que seja voltado para lazer, e se tiver o destino escolhido pela pessoa que fez a propaganda, que fez a pesquisa, porque senão você acaba gastando por uma pessoa que não é a pessoa que realmente vai fazer a compra na sua agência. Então, a gente tem que pensar sempre na organização dessas campanhas diante do produto que você tem a oferecer. E esse é o primeiro ponto para ter, além de uma presença digital de qualidade, uma presença digital que vai te fornecer negócios que vão, de fato, ser concretizados para as pessoas que estão, de fato, procurando o que você tem a oferecer. Então, vamos pensar no seguinte. Uma agência que oferece viagens para dentro do Brasil tem que tomar cuidado na hora que for fazer a sua campanha para não aparecer em resultados de pesquisa para viagens que são para o exterior. E vice-versa, uma agência que está especializada no exterior não deve fazer uma campanha que apareça para pessoas que querem viajar para dentro do Brasil. Porque isso é o gasto de dinheiro e isso é uma percepção ruim da sua presença digital. Né? Se a pessoa ela faz uma pesquisa, ela espera uma resposta para a dúvida dela, para a necessidade dela. E se essa resposta ela não é necessária, ela não é que de fato vai vingar, né, no negócio, você acaba perdendo pontos com o Google. Então, quando a gente está falando de Google Ads, a gente não está falando só de campanhas e a gente não está falando só da disputa para aparecer sempre no primeiro lugar, e sim para aparecer no primeiro lugar para as pessoas certas, para as pessoas que de fato vão fechar ou têm interesse em fechar um negócio com a sua agência. Bom, falando ainda do Google Ads, ele tem uma série de formas de colocar essas campanhas no ar, certo? A primeira e a mais comum é quando você faz uma pesquisa e esses 3 primeiros lugares da pesquisa aparecem com resultados que são resultados patrocinados. Esse é o search, certo? Essa é a ferramenta de search. Mas para além dessas, existe, por exemplo, a ferramenta de display. Quando vocês entram, por exemplo, num jornal, enfim, num site que seja um portal,
aparece às vezes alguns banners de propaganda. Muitas vezes, inclusive, esses banners de propaganda, eles são de algo que você já pesquisou. Por exemplo, a coisa mais comum que tem é quando você faz uma pesquisa de uma passagem aérea e aquela passagem aérea segue te perseguindo, ela segue aparecendo uma imagenzinha dessa passagem aérea, enfim, por vários dias seguidos. Isso é a ferramenta de display. E essa ferramenta de display, ela é principalmente usada para o remarketing. Então, a pessoa foi lá, fez uma pesquisa de uma passagem aérea ou fez a pesquisa de um pacote de viagem e ela entrou no seu site, ela entrou no site da sua agência e ela não chegou a fechar o negócio. Então, depois o display ele tem a função de ficar relembrando a pessoa a oportunidade que ela teve de fechar esse negócio. Então, fica aparecendo lá, bom, não perca o pacote para Cancún em 10 vezes, sem juros e etc. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente... É muito difícil fechar um negócio no primeiro contato, né, do cliente. E quando a gente está pensando em um contato totalmente online, não vai ter depois uma pessoa que vai ligar para o cliente e vai ficar, olha, ainda dá tempo de você fechar, ou mandando um e-mail, ou falando, as inscrições já estão se fechando, a passagem já vai encerrar. Não tem como fazer isso. Então, o Google, ele otimiza a ferramenta dele, né? Para depois que a pessoa fez a pesquisa e entrou no seu site, na sua agência, ela seja relembrada desse negócio que ela precisa fechar. Então, esse é um segundo passo dentro das campanhas do Google, que seriam as campanhas de display. Existem diversas campanhas, mas eu vou separar as 3 que são as principais para esse tipo de negócio, né? Então, a gente tem o Search, que são aqueles 3 primeiros resultados, para quem fez uma pesquisa e consegue ver as respostas da sua pesquisa, nos 3 primeiros resultados. A segunda é o Display, que é principalmente usado pelo remarketing, né? Então, ele fica relembrando para a pessoa a oportunidade de fechar esse negócio. E a terceira é pelo YouTube. Hoje, o YouTube, que é do Google, ele é responsável pela terceira maior quantidade de pesquisas no mundo da internet. Então, isso quer dizer que a maioria das pessoas, boa parte das pessoas, quando vai fazer uma pesquisa de algo, uma dúvida, alguma coisa, elas recorrem direto ao YouTube. Então, você entra no YouTube e faz uma pesquisa de, bom, como, sei lá, fazer um bolo, de como arrumar alguma coisa. E também as pessoas fazem essa pesquisa para poder conhecer destinos turísticos. Então, eu estou em dúvida se eu quero viajar para Porto Seguro. Então, eu entro no Google, eu entro no YouTube e eu coloco Porto Seguro e aí eu consigo ver vídeos sobre Porto Seguro. Agora, o Google ele tem essa ferramenta integrada. Então, você pode fazer campanhas que sejam específicas para pesquisas dentro do YouTube. Então, a pessoa quer saber como é Porto Seguro, quer saber se é interessante levar a família para Porto Seguro, quer saber se é interessante passar uma lua de mel em Porto Seguro. E aí, o Google ele já dá a permissão para que você tenha um botão em que a pessoa clica e ela já vai direto para o seu site. Então, a gente tem uma terceira ferramenta, que é de campanha, que também é pago, mas que já pega uma pessoa que está muito interessada no destino turístico que você tem a oferecer e você pode ir direto para lá. Eu estou vendo que está chegando uma dúvida aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar dando a explicação e aí no final eu vou responder algumas dúvidas, tá bom? E as dúvidas que eu não consegui responder no final da live, a Vesp vai disponibilizar o meu e-mail, vocês podem falar diretamente comigo e eu vou responder todas as dúvidas. Bom, pensando no YouTube, a gente tem algumas características que são muito importantes para poder destacar. A primeira é que é uma pessoa muito interessada. Quando a gente está falando do perfil de alguém que faz uma pesquisa no Google, esse perfil é de uma pessoa que pode estar ainda em dúvida sobre o destino, ainda está pensando, ainda quer ver preços, quer ver como as pessoas analisam esse destino. Então, é uma pessoa que pode ainda estar totalmente no campo das ideias a escolha para uma viagem. Quando a gente fala do YouTube, que é integrado ao Google, a gente está falando de um perfil de pessoas que já estão com um passo à frente para a compra dessa passagem, para a compra desse pacote. Então, quando as pessoas pesquisam no YouTube, boa parte delas já fez pesquisas anteriores e já está esperando apenas
um passo a mais para poder tomar a decisão. Então, a gente está falando de pessoas que estão muito propícias para essa compra. Então, ela é uma ferramenta muito importante para quem está contando com o Google para a sua presença digital, para poder vender, para poder ter essa evolução dentro do seu negócio. Bom, existem muitas outras, tá, formas de fazer propaganda dentro do Google, mas essas três, elas são as mais indicadas para o ramo do turismo, né? Então, a gente tem o search, que é o primeiro passo, é a pessoa que ainda está em dúvida, a pessoa que ainda está conhecendo, a pessoa que está fazendo cotação de preço. O display, que é para alguém que já entrou no site da sua agência, alguém que já viu e ela já entendeu quais são as condições que ela precisa para fazer aquela compra, e aí você fica relembrando essa pessoa do que ela precisa para fazer aquela compra, ou da oportunidade que ela tem de fazer aquela compra. E a gente tem o YouTube, que a gente pode chamar de finalizador. Alguém que já está muito à frente, já tem muitas chances de fazer uma compra, e a gente pode usar o YouTube como esse terceiro passo para finalizar uma compra. Bom, a outra ferramenta que o Google disponibiliza também é o Google Meu Negócio. A vantagem principal dessa ferramenta é o fato dela ser gratuita, né? Quando a gente está falando de campanha, a gente está falando que precisa, sim, de uma organização financeira, né? Principalmente porque alguns destinos eles são muito mais disputados. Então, algumas palavras-chave, né, que são a forma como o Google acha as pesquisas, elas podem ter um valor muito alto. Isso é completamente variável, isso depende da palavra-chave, isso depende do momento do mercado, isso depende de uma série de coisas, isso depende inclusive dos seus concorrentes. Então, a gente tem uma variação muito grande e precisa de uma ampla pesquisa antes de fazer as campanhas. Quando a gente pensa no Google Meu Negócio, ele é gratuito, ele pode ser feito a qualquer momento, e a minha recomendação é que todo mundo, 100% das pessoas que têm um negócio, precisam ter o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio, ele funciona no seguinte tripé. Ele é feito para alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Então, é feito para alcançar as pessoas que estão mais perto de você. Ele tem um raio de ação que é variável, a depender do tamanho da cidade, a depender do seu negócio, a depender de uma série de critérios que é o próprio Google que determina. Mas ele tem como principal ação alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Ele tem o segundo ponto desse tripé é a qualificação do seu negócio. Então, as pessoas elas começam a usar o seu serviço de viagem e elas podem dar uma nota para isso. E essa nota ela é muito relevante para quem ainda não conhece a sua agência. Então, uma pessoa que ainda não fechou um negócio com você, uma pessoa que não conhece a qualidade do seu trabalho, ela consegue ver as notas, ela consegue ver as qualificações que outras pessoas deram e ela consegue definir se realmente é confiável. Então, o segundo ponto é esse, é um tripé de confiança que você consegue através do Google Meu Negócio. E o terceiro tem a ver com informações extras, né? Coisas que as pessoas precisam para poder tomar uma decisão, que muitas vezes uma decisão de viagem é uma decisão tomada ao longo de um ano inteiro, né? Uma série de pessoas precisam de toda uma organização financeira, uma organização de tempo, usam as suas férias, etc. para a viagem. Então, elas precisam de informações extras e o Google Meu Negócio, ele oferece isso. Então, ele consegue dizer, por exemplo, em quanto tempo você responde, qual o seu site, qual o seu telefone, ele consegue dizer quantas viagens já foram feitas e foram avaliadas. Tem uma série de informações extras que podem ser recebidas através do Google Meu Negócio, que você oferece para as pessoas, e isso pode ser o ponto que falta para uma pessoa tomar a decisão de ligar para a sua agência e, de fato, fechar um pacote. Então, a gente está falando de uma ferramenta poderosíssima, no sentido de negócios, gratuita, e que tem como primeiro ponto pegar as pessoas que estão ao seu redor. Então, a gente está falando de um nível de qualidade que é muito importante para quem vai tomar uma decisão de uma viagem. Porque muitas vezes eu não quero estar entrando em contato com uma agência que é de outro estado, de outra cidade, que eu não sei se eu vou conseguir ir fazer um pedido diferenciado caso eu precise, caso eu tenha uma dor de cabeça, caso eu tenha algo que aconteça de última hora, eu preciso falar com a agência.
Então, é muito importante o uso do Google Meu Negócio, porque ele consegue pegar todo mundo que está ao seu redor, certo? Bom, pensando nisso, o Google Meu Negócio ele trabalha através das informações que você mesmo dá. Por isso, é muito, muito importante fazer um cadastro que seja um cadastro completo. Ele só funciona para as pessoas que realmente se dedicam na quantidade de cadastros. Isso significa colocar fotos, isso significa escrever sobre o perfil da empresa, quem são as principais pessoas que estão lá, quais são as principais viagens que são fornecidas. Isso tem a ver com, de fato, fazer toda uma biografia dentro do Google Meu Negócio, para poder ter os melhores resultados possíveis, tá bom? Bom, além de ser uma ferramenta gratuita e de ter todas essas vantagens, né, que eu já falei, ele ainda permite que algumas outras ferramentas do Google sejam anexadas a ele. Então, você consegue, por exemplo, colocar o seu pontinho ali no Street View, colocar o seu pontinho no Google Maps. Então, a pessoa não sabe exatamente onde é a sua agência, se é dentro de um shopping, se é dentro de um espaço comercial, se é uma casa, enfim, numa rua, como ela é. Então, você consegue colocar lá o seu pontinho, a pessoa consegue acessar o seu endereço, e além de acessar o seu endereço, ela consegue, através do Street View, ver como é a sua agência, qual a vizinhança. Pensa, bom, não, é um lugar fácil de ir, na hora que eu saio do trabalho, ou não, o contato mais fácil é através do telefone. Enfim, existem uma série de ferramentas que podem ser acopladas. Além do Street View e do Google Maps, que fornecem à pessoa o seu endereço e o que tem ao redor da sua agência, também tem um botão de ligação. Qual a vantagem desse botão de ligação? Hoje, a maior parte das pesquisas, e isso transcende hoje os 80% das pesquisas, são feitas através de celular, certo? Portanto, a maior parte das pessoas ela já está com uma ferramenta de ligação à disposição. Então, eu faço a minha pesquisa no meu celular e aí eu vejo o número da agência para qual eu quero ligar. Com esse botão, eu já consigo ligar diretamente. Eu não preciso salvar o número, gravar o número, nada do tipo. Nada que vai fazer essa pessoa, esse possível cliente, se perder. Com esse botão, eu clico e eu já consigo ligar diretamente. Então, tem uma série de vantagens do ponto de vista de velocidade com que esse cliente ele define se ele quer fechar as viagens com a sua agência ou não. Portanto, o Google Meu Negócio realmente é uma ferramenta totalmente necessária para qualquer nível de tempo que a sua agência tenha, seja uma agência nova, seja uma agência antiga, e ela é uma ferramenta totalmente necessária para ter a presença digital, certo? Bom, a última vantagem do Google Meu Negócio, que eu deixo por último, porque ela é muito interessante para quem, principalmente para esse momento de pandemia, né, que é um momento em que está todo mundo muito receoso sobre como vai investir, e a gente estava falando antes de campanhas, e as campanhas elas necessitam de um investimento necessariamente, é que o Google Meu Negócio ele pode transcender a campanha. Quando eu falo que na pesquisa do Google sempre vão aparecer os três primeiros resultados, eles são a maior parte do fechamento de negócios. Acontece que esses três primeiros resultados que são pagos, eles podem vir abaixo da descrição do Google Meu Negócio. Então, talvez a ferramenta gratuita ela pode funcionar ainda mais do que a ferramenta que é paga. Bom, claro, como eu falei já antes, o Google é uma empresa e, obviamente, eles estão pensando na monetização e, obviamente, eles preferem vender campanhas a vender o Google Meu Negócio. Mas por que o Google Meu Negócio ele consegue aparecer em primeiro lugar? Principalmente pela quantidade de fatores que tornam a sua agência mais relevante para aquela pesquisa que acabou de ser feita. O que isso significa? Se a pesquisa feita ela for totalmente respondida pelo Google Meu Negócio da sua agência, ou seja, se a sua agência ela fizer as viagens para o lugar que foi pesquisado, se ela estiver ao redor, se ela estiver na vizinhança da pessoa que está pesquisando, se ela tiver todas as informações como o endereço, telefone, site, se ela tiver todos os pontos de relevância que coloquem em primeiro lugar, então o Google Meu Negócio aparece antes
da pesquisa paga. Isso significa que de modo gratuito é possível transcender a pesquisa paga. Mas para isso é necessário muita relevância. Então é preciso fazer todos os passos dentro da inscrição do Google Meu Negócio, é preciso colocar todas as informações. E é claro, é preciso deixar muito claro qual é o objetivo, quais são os produtos que a sua agência vende. Então é preciso colocar quais são os destinos, é preciso colocar o tempo de atendimento, o horário de atendimento, os dias de atendimento. É preciso colocar todas as informações que tornem ela relevante. Então, a gente tem uma ferramenta que pode garantir a venda, né? Pode garantir a concretização de um negócio sem precisar de um custo adicional. Então, é muito importante saber a relevância dessa ferramenta e entender quais são as possibilidades que ela abre. Eu não vou aqui dizer que o Google Meu Negócio de cara ele consegue transcender, né, os 3 primeiros resultados, que são os resultados pagos, porque a gente sabe que tem muita agência que está aí há muito tempo no mercado e que faz campanhas há muito tempo e que coloca muito dinheiro também nessas campanhas. Quando isso acontece, realmente a disputa ela fica muito mais acirrada e o Google ele acaba distribuindo esses resultados. Então, para algumas pessoas vai aparecer o resultado do Google Meu Negócio, para algumas pessoas vai aparecer os resultados de campanha e para outras pessoas pode aparecer também só o resultado orgânico, né? Sem patrocínio, só as pessoas que estão ali há muito tempo e têm seu site, sua presença digital já muito forte, muito fixada dentro do Google. Mas a junção dessas duas ferramentas, ela garante para você a maior parte das visualizações. Então, se eu tenho um Google Meu Negócio muito bem estruturado, com todas as informações possíveis, se o telefone está sempre funcionando, se o botão do telefone está ok, se eu já fiz todos os testes, se eu coloquei as fotos da minha agência, se eu coloquei as fotos dos meus destinos, se está tudo funcionando super bem. E para além disso, eu também faço campanhas, né? Pensando naqueles 3 passos que eu coloquei, que seria a primeira campanha de pesquisa, né? Que é o search, a campanha de display, que é principalmente usado para o remarketing, e o YouTube também como concretizador de negócios. Então, se eu tenho essas duas funções casadas, então eu tenho praticamente um negócio imbatível do ponto de vista da presença digital, certo? Claro que os fatores, né, para o fechamento de um pacote são diversos, tem a ver com preço, tem a ver com a disponibilidade da agência, tem a ver com a disponibilidade do cliente, enfim, aí a gente vai para fatores que são extras do digital. Mas quando a gente está pensando no digital, a base mais forte possível é ter essas duas ferramentas casadas. Então, a minha principal dica, né, hoje, com certeza, é fazer essas duas ferramentas com muito cuidado e fazer da forma com o maior desenvolvimento possível, né? Colocar o máximo de informações, pensar qual é o público-alvo que eu preciso. Então, se ao redor de mim tem muita empresa e muita gente que faz pesquisa de viagens de negócio, então eu focar nisso. Se não, a minha agência ela é voltada para famílias, para lazer, para estudantes, enfim, fazer algo que seja completamente voltado para isso. Tem agências que ocupam todos esses espaços, né? Bom, eu faço viagens para todos os tipos de necessidade possível dentro do turismo. Ok, funciona, mas o ideal é que você tenha um produto e esse um produto seja o que está mais destacado dentro dessas duas ferramentas. Então, mesmo que eu funcione para todo tipo de viagem, eu tenho uma campanha que seja específica para o meu produto principal, né? Para o tipo de viagem principal que eu vendo. Então, esse eu acho que é o momento, a principal dica, né? Focar no seu produto, escolher esse produto e fazer essas duas ferramentas serem casadas, totalmente voltadas para esse produto. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, eu vi que tem algumas perguntas, e aí eu consigo já ir respondendo. Bom, uma pessoa, o Murilo Vasconcelos, perguntou: quando não temos crescimento orgânico,
a parte paga no Google, dependendo do valor, conseguimos resultados reais com esses números? Bom, como eu falei, a maior parte da concretização de negócios é feita para os 3 primeiros resultados. Com isso, fica claro que quando a gente paga para o Google, quando a gente determina que a gente vai estar nos primeiros resultados, a gente vai ter muito mais resultados, né? A gente vai ter muito mais negócios fechados. Bom, mas a questão é que isso só não determina. Não adianta só estar sempre no primeiro lugar no Google, certo? Não adianta só estar sempre aparecendo no Google Meu Negócio como preferencial. É preciso escolher o tipo de campanha que você vai fazer para o tipo de negócio que a pessoa quer fechar. Então, eu preciso fazer uma campanha que seja voltada para o produto que a pessoa quer comprar e sim, isso vai trazer muito mais resultados. Eu não posso aqui te dizer quais resultados vão ser, se vai ser um aumento de 50%, de 30%, de 70% das suas vendas. Mas eu posso garantir que você vai ter muito mais resultados, porque esse estudo ele já foi feito em todas as plataformas possíveis. Aparecendo os 3 primeiros resultados do Google, significa mais vendas. Deixa eu dar uma outra olhadinha aqui. Sobre agências que trabalham mais no virtual e não no presencial. No caso de agências que trabalham mais no virtual do que no presencial, é importante ainda assim ter um endereço fixo para o caso do Google Meu Negócio, certo? Mesmo que esse endereço ele seja para que a gente consiga determinar o raio de pessoas que a gente vai alcançar. Então, é necessário ter um endereço fixo e a partir daí você dá preferência para os seus canais digitais. Então, mesmo que você tenha um endereço fixo, você pode deixar na sua descrição que vocês têm um trabalho digital muito mais forte, colocar o site, um site que seja de fácil acesso, que tenha muita qualidade, que as informações sejam facilmente alcançadas através dele. Mas é possível trabalhar para ambos, para o virtual e para o presencial, mas é necessário sempre para o Google Meu Negócio ter um endereço fixo, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, uma pessoa colocou o seguinte: interessante que você falou sobre o remarketing no display no YouTube. Isso me parece com o Google AdSense. Quais as diferenças? A diferença é que o Google AdSense é para quem quer oferecer o espaço para essa propaganda, certo? Então, de repente, você tem um site de turismo que é muito visitado. Você pode fazer uma inscrição no Google e essa inscrição no Google vai fazer com que você tenha espaço para colocar propagandas de diversas pessoas. A vantagem disso é que quando você tem um clique nesse site, que é seu, você é monetizado por isso. O Google ele te paga uma pequena parcela desse clique, enfim, por esse serviço que você está prestando a ele. Mas o remarketing, ele é sim baseado nesses espaços. Então, o remarketing, ele basicamente funciona para sites grandes que tem esse espaço do Google AdSense, onde você fica relembrando as pessoas sobre o produto que ela não terminou de comprar, né? Seja uma passagem, seja enfim, seja um produto, seja um serviço, o que você estiver oferecendo aparece dentro do remarketing. Bom, qual a função da hashtag e do arroba nas publicações? Do ponto de vista do Google, essas duas ferramentas elas não são tão fortes. A gente pode dizer que o hashtag e o arroba eles funcionam melhores dentro das redes sociais. A única vantagem é que quanto mais você aparece nas redes sociais, maior é a sua presença digital e mais o Google consegue te traquear com isso. Como você define o budget da campanha? Olha, isso é completamente variável. Isso depende do budget que você tenha. Isso depende do tipo de campanha que você queira fazer. Isso depende dos produtos que você tem disponível. Isso é muito variável. É função do analista de marketing digital determinar esse budget para que você tenha os melhores resultados possíveis dentro do Google.
Eu vi uma aqui embaixo que é como criar uma conta no Google Meu Negócio. Você pode escrever dentro do próprio buscador do Google, Google Meu Negócio. Já vai aparecer automaticamente a opção para poder criar o Google Meu Negócio. A única coisa necessária é ter um e-mail do Google. Então, ter um e-mail do Gmail. É a única coisa necessária. Para além disso, preencher completamente todas as informações que eles estão pedindo. Uma dica sobre a chamada das campanhas, ser mais específico ou mais amplo. Com certeza, ser o mais específico possível. As pessoas, elas gostam de se sentir... Elas detestam achar que elas estão falando com um computador. Quando a gente liga, por exemplo, para a Vivo e a gente percebe que a Vivo está falando... Tem um computador falando uma série de coisas, aquilo por si só já é um motivo de irritação. Então, quando a gente faz uma pesquisa no Google, a mesma coisa acontece. Não adianta a gente estar falando como se estivesse falando com um robô, de um robô para uma pessoa, porque as pessoas elas não vão fechar negócio com o robô, elas precisam fechar negócio com pessoas. Então, por exemplo, se a pesquisa da pessoa é como fechar um pacote de viagem para o México, o ideal é que eu já responda isso falando diretamente para ela. Nós, da agência tal, temos a solução para sua viagem para o México. Clique e saiba mais. Então, o ideal é ser o mais específico possível. Por isso que o Google trabalha através das palavras-chave. Então, a gente pode colocar algumas palavras-chave dentro da campanha, como, por exemplo, pacote, México, família. E a gente dá uma resposta que vai fazer sentido com essas palavras-chave. Então, a gente vai dar uma resposta para quem fez uma pesquisa, falando com ela como se fosse uma pessoa, porque de fato é uma pessoa que desenvolve as campanhas. As campanhas elas não são automáticas. O texto da campanha não é automático, o resultado da campanha ele não é automático. Então, tem uma pessoa por trás que faz esses textos, e esses textos eles precisam ser os quanto mais humano, mais chance de fechar um negócio com ele. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Qual seria o segundo portal de pesquisa mais acessado, além do Google e do YouTube? Bom, eles são canais que, na verdade, eles são também do Google. Não sei se vocês já perceberam que em muitos sites, muitos eles têm uma barrinha de pesquisa, e essa barrinha de pesquisa, ela dá resultados que são patrocinados pelo próprio Google. Do ladinho fica aparecendo que é uma ferramenta do Google. A segunda ferramenta de pesquisa mais acessada, na verdade, são sites que têm barras de pesquisa, mas eles usam o Google. Então, a gente pode dizer que o Google ele comanda os 3 primeiros lugares, né? O Google sendo ele mesmo, sendo essa ferramenta de pesquisa e sendo o YouTube, ele é realmente o maior buscador que a gente tem. Em quarto lugar, a gente tem o Bing, mas o Bing ele ocupa mais ou menos 3% da possibilidade de pesquisa. Então, é muito baixo quando a gente vai pensar na diferença. Então, o Google ele realmente hoje é a ferramenta mais importante que a gente tem desse ponto de vista. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Bom, a sua agência online, você trabalha em casa. Nesse caso, não seria viável colocar um endereço no Google Meu Negócio. Qual é a sugestão? A sugestão talvez seja colocar o endereço da sua casa ou colocar o endereço de um coworking em que você possa trabalhar. Porque é muito necessário para ele que tenha um endereço fixo. O Google Meu Negócio ele não funciona sem endereço fixo, ele não entrega, porque a base dele é justamente entregar para as pessoas que estão ao redor. Então, não adianta fazer a inscrição nele e não ter um endereço fixo. Então, a minha dica é que você coloque o endereço da sua casa, onde você funciona online, ou o endereço de um coworking, onde você pode fazer as suas reuniões, conhecer, né, os seus clientes. E deixa claro na descrição que a agência funciona em maior parte de forma digital. O telefone da minha agência no Google Meu Negócio está errado. Tentei editar um novo e não é aprovado e continua o velho. Então, essa é uma coisa muito importante. O Google Meu Negócio ele tem uma demora que é específica da plataforma para poder atualizar informações. Por isso que é muito importante tomar muito cuidado na hora que está fazendo a inscrição.
Por que que ele faz isso? Por motivo de segurança. Uma coisa que começou a acontecer muito no Google Meu Negócio é que pessoas que eram concorrentes mudavam as informações dos seus concorrentes para poder, enfim, atrapalhar, para poder conseguir esse cliente, etc. Então, o Google ele tem uma demora muito grande para poder atualizar as informações. Se você não está conseguindo, tem uma barrinha de problemas embaixo, geralmente ele fica no rodapé, é quando você pode descrever um problema e pedir ajuda do suporte. Se você não está conseguindo fazer a atualização do seu número, você pede ajuda do suporte. Mas mesmo assim, você pode atualizar na sua descrição que o seu telefone está errado e colocar um telefone novo. Isso já vai fornecer para você alguns dos contatos, mas entre em contato com o suporte. Inclusive, o suporte do Google ele está com um pouco mais de demora do que é comum por conta do coronavírus. Eles estão trabalhando com um contingente muito menor de pessoas. Então, o suporte está demorando, em média, 72 horas para dar a resposta. Então, quanto mais rápido fizer essa solicitação, mais rápido eles conseguem responder. Como pesquisar as palavras-chave significativas da minha agência? As palavras-chave significativas da sua agência são feitas por você e pelo seu analista de marketing digital, certo? É uma troca de informações. Bom, eu sou analista de marketing digital e um cliente meu me fala que o principal produto dele é viagem internacional. Bom, eu vou separar, vou fazer todo um estudo de quais são as viagens internacionais que são mais buscadas e vou devolver para esse meu cliente. E o meu cliente vai me dizer, bom, mas com desses diversos destinos, eu só atendo esse. E é assim que a gente consegue determinar quais são as palavras-chave significativas para a sua agência. Então, é um estudo das palavras-chave que tem maior propensão, né, de serem pesquisadas, junto com o serviço que você pode fornecer. Na criação da conta só pode ser e-mail do Gmail? Sim, só pode ser e-mail do Gmail. Para quem não tiver, tem que fazer um e-mail novo. Se você tiver um e-mail que seja da sua agência, né, que seja um e-mail corporativo, o Google ele tem uma soluçãozinha em que você pode incorporar o seu e-mail corporativo ao Gmail. Então, você pode fazer a inscrição do seu e-mail corporativo, contanto que ele já esteja anexado ao Gmail, tá bom? Bom, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, se vocês quiserem fazer mais perguntas. Eu vou tentar fixar o meu e-mail aqui, mas antes de começar a live eu não tinha conseguido fixar. Então, eu vou tentar mais uma vez. E, de qualquer forma, se tiver alguma dúvida que não foi respondida aqui, vocês podem mandar para a Viesp, que a Viesp manda esse e-mail para mim e eu consigo responder para vocês, tá bom? Bom, vou falar meu e-mail por aqui, que de qualquer forma acho que dá para anotar. É Rebeca Caldas, T de tatu, @gmail.com. Rebeca Caldas, T, @gmail.com. Mas eu vou tentar deixar fixo aqui, eu vou tentar mais uma vez. Bom, eu fixei um comentário aqui da Mônica Aragão, que tem o meu e-mail. E eu não estou conseguindo colocar direto, por aqui está dando algum erro, mas vocês conseguem ver, esse é o e-mail, é rebecacaldast@gmail.com. E se tiverem alguma outra dúvida, podem enviar por esse e-mail e eu consigo responder, tá bom? Bom, eu acho que é isso, por enquanto. É realmente muita informação do Google para poder dar em tão pouco tempo. Eu dei realmente uma pequena pincelada, né, do que é possível. Quando a gente pensa em fazer campanhas, a gente está pensando num estudo, a gente tem toda uma série de informações que são necessárias, tá, para que a campanha funcione. E também para o Google Meu Negócio tem uma série de coisas que são importantes para que ele apareça melhor, né? Saber escrever bem a sua descrição, o seu perfil, tomar cuidado na hora de colocar as informações, uma série de coisas que podem otimizar.
Então, tendo alguma dúvida em relação a isso, eu sei que foi só uma pincelada, mas qualquer coisa que eu possa resolver, vocês podem me falar. E é isso. Vou responder essa última pergunta aqui e também vou convidar vocês para a próxima live que vai ter da Biesp, que vai ser no dia 12/5, com a Gabriela Otto, que vai ser sobre o perfil do consumidor pós-Covid-19. Então, assistam também e prestigiem. Bom, deixa eu responder só essa última pergunta. Todas as ferramentas são do Google Analytics? Mais alguma que você sugere? Bom, eu acredito que o Google ele tem que funcionar em paralelo com as redes sociais. Então, a dica que eu tenho para fora do Google é realmente usar as redes sociais. Hoje, as principais redes sociais, elas têm as suas próprias ferramentas para negócios, ela tem as suas próprias ferramentas de campanha. Então, com isso, vocês conseguem fazer uma série de coisas que, inclusive, podem ser em conjunto. Vou dar um exemplo, que é quando uma pessoa entra no seu site porque fez uma pesquisa no Google e você aparecer nos 3 primeiros resultados, automaticamente ela consegue ser rastreada porque ela entrou no seu site. Então, se você tem uma rede social que também trabalha com o sistema de remarketing, né? Se você tem uma campanha que funciona com o sistema de remarketing, aquela pessoa vai ser perseguida por esse mesmo bannerzinho que eu comentei que aparece em outros sites dentro das redes sociais. Então, isso aumenta muito a possibilidade da efetivação da venda. Então, a minha segunda dica de ferramenta que seria extra ao Google seria usar as redes sociais como ferramenta também de ads, ferramenta de campanha e otimizar para que essas duas ferramentas, o Google e as redes sociais, funcionem juntas, porque isso aumenta muito mais a chance de uma venda, da consolidação de um negócio, tá bom? Bom, é isso. Eu agradeço para todos que assistiram. Uma boa tarde. Espero realmente que a gente passe o mais rápido possível desse momento e que vocês usem o Google muito mais para poder fazer negócios, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.